seja bem-vinda a mais um episódio do M360, um ambiente para você, né, Patrícia? Um lugar, gente, entre vocês, homens, mulheres, para se desenvolver, para atingir o seu potencial. E aqui a gente traz histórias reais para contar e encurtar aí o seu caminho. Mas antes de falar da nossa convidada hoje, que é muito especial, e nós temos depois muita coisa para revelar para vocês hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, Adri? Solta aí, Igor, na tela. Tanana. Água na boca! Os nossos salgadinhos preferidos, a nossa empadinha preferida, o nosso docinho preferido. Não é não? Gente, eu vou falar. Tudo é bom, mas empadinha igual a dela eu nunca vi. Gente, eu sou apaixonada. Se você vai fazer alguma festa de aniversário aí, pede o kit festa dela, que não tem erro, né, Dri? Não tem erro. É tudo muito bom. E, Igor, próximo! Karen Vazon, gente. Vocês acham que essa pele aqui é maquiagem? Isso daqui são os tratamentos estéticos É sim, é maravilhosos. maquiagem sim. É. A gente passa só para revelar um pouco mais aqui as nuances. Mas, gente, cuida da sua pele, cuidar da sua pele, fazer uma limpeza de pele, fazer um tratamento, fazer uma depilação. Afinal de contas, daqui a pouco a galera começa a viajar aí para Cuba, México. Tem que estar em dia. Então, Drenagem, linfática, todo esse tipo de massagem, né? Que faz você ficar magrinha, chutinha. finérrima. Não perde a oportunidade. Karen Vazon, na Sancler, localização ótima e fácil. Acesso. Next. Moreiras Group. Eu tenho certeza que você vai procurar. Grupo! Eu tenho certeza que tu veio pro Canadá para ter prosperidade. E para crescer a sua empresa, você precisa de clientes. Tenho certeza que às vezes você tá perdendo aí muito lead, muito contato, porque não tem um pós-venda estruturado, não tem um funil estruturado. E para isso, nós temos aqui, ó. Chama a gente. Chama a Adriele que ela vai Bora. resolver. Para de ficar perrengando aí à toa. O que você precisa é de um profissional. E a Moreiras Group vai oferecer isso para vocês. Resolve o seu problema. Next, Igor! Santo Bonásio! O que dizer da Santo Bonásio? Pessoa física, pessoa jurídica, você que está em casa, ó, precisa declarar os seus impostos agora, final de ano. Exatamente. Senão vai gerar aquele juros, você vai chorar. Também a Santo Bonásio, ela cuida das suas finanças. Você que tem seu dinheirinho aí, não sabe o que fazer, Santo Bonásio ela vai te ajudar a aplicar no lugar certo. Agora, se você tá chorando aí porque não tem dinheiro, não sabe o que fazer também, Santo Bonásio resolve o seu problema. Ele vai lá, pega você no ponto A, leva pro ponto B. Não tem como mais chorar, entendeu? Falou de finanças, é Santo Bonásio. Além de que agora eles estão com um fundo de investimento para leilões. Que coisa chique, gente. Gente, só fica pobre quem quer, tá? Porque conhecimento a gente tem para te ajudar. Ou de um jeito ou de outro, nós vamos conseguir tirar do ponto que você tiver e traçar um caminho para você chegar nesse resultado aí que você tanto busca. Inclusive, a nossa convidada hoje é uma das sortudas lá que comprou um imóvel em Campinas, São Paulo. Então não perde a oportunidade, tá? Para de ser bobinho e vem andar com quem sabe mexer com dinheiro. E agora a gente conta O quê? quem daqui? Ela falou que não queria muita apresentação, mas como, né? A Miriam, gente. A Miriam já é de casa. Joga a câmera pra ela, Igor! Oi, meninas, tudo bom? Tudo Gente, bem. Ó, ela falou que tá com vergonha, mas essa mulher é uma potência. E hoje aqui a gente vai bater um papo para vocês absorverem tudo que ela passou aqui no Canadá, que ela de conhecimento, de prática, de espírito, de tudo, gente. Eu tô ansiosa por isso. Por mais que a gente conheça, a gente quer que vocês tenham um pouquinho aí dessa unção. Sabe quando você tem que andar armado? Por exemplo, você tem que pegar... Como que se chama aquele negócio de... Aquele negócio que quando a pessoa vai pro exército, assim... A proteção? Proteção. Como chama aquilo? É shield em inglês, como chama? Como chama? Agora ela falou shield, eu só lembro. É uma armadura, você sabe. Armadura. Não, armadura a gente coloca aqui, né? Tem outro nome aquela que bota aqui. Então,
a gente tem que andar com aquilo perto dela. Por quê? Quando ela abre a boca, é uma bomba atrás da outra. Pum! Mas é isso. Hoje vai ser diferente, não. Prepara aí a sua armadura aí. Vai ser Meu Deus bom. do céu. E Miriam, conta, quem que é a Miriam? Conta pra gente. Eu quero agradecer vocês primeiro por estar aqui. Obrigada. Tô super nervosa, gente. Super nervosa mesmo. Deixa eu relaxar aqui, que aí vai dar Não. tudo certo. Vai dar tudo certo. E a Miriam. A Miriam. Vou falar de essência, gente. Eu acho que a Miriam é uma mulher forte, resiliência. Eu tenho muita essa resiliência dentro de mim. E acima de tudo, eu sou única. Não existe outra. Existe só a Miriam. Com uma série de coisas. Toda criação é única, né, Miriam? Então, Toda mas se você fala assim, quem é a Miriam? Não tem como eu falar, a Miriam é única, tipo, forte, resiliente, batalhadora, eu não abro mão daquilo que eu acredito, eu sei que eu vivo o propósito de Deus, então eu sou um monte de coisa num único pacote, então eu sou a única. Ô Miriam, e essa força, né? Teve uma grande virada ou você nasceu, assim, desde pequenininha as pessoas olhavam e falavam assim, não, a Miriam, ela é diferente, ela é uma potência. Ou Olha. teve um momento que deu um start? Sim, eu tenho certeza que eu nasci com essa essência, que é o poder de Cristo. Mas a chave virou uns anos atrás, em 2014. Realmente eu encontrei o meu propósito. Eu sempre soube que eu tinha, mas eu não entendia muita coisa. É claro que todo mundo fica procurando, né, entender certas coisas. Igual eu falo para ela sempre, não ficar procurando, deixa as coisas ir. E em 2014 eu tive esse encontro, essa chave. Eu sofri um acidente e nesse acidente eu fiquei desacordada. Eu pensei que eu tava... Sabe quando você pensa que tá no céu? Tipo, volta no céu. E eu percebi que foi um encontro com Deus nesse ano de 2014. E foi aí que eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, em me conhecer melhor. Porque até então eu era uma pessoa normal, vivendo uma vida normal, trabalhando. Mas aí eu vi que não era só a respeito de mim, era a respeito por que eu vim pra cá, por que eu tava aqui. Eu tinha muitas questões, entende? E aí, passo a passo, eu fui descobrindo quem eu realmente era. Ainda tô... Isso seria uma crise de identidade? Porque muita gente passa por isso. E quem não passou, uma hora vai passar por isso. Eu diria que é assim, é uma busca. Todos nós temos um vazio dentro de nós. Todo mundo. Todo mundo tem um vazio dentro e ele fica buscando preencher esse vazio em trabalho, em carreira, em sucesso, em ser alguém, em pertencer a uma comunidade, em algo. E esse algo, ele só vem de uma fonte. Ele já está dentro de nós, é o reino. Então, quando você conecta com o reino, você conecta com você mesmo. Então, você busca tanto uma coisa que está aqui dentro. E você não percebe, até você... Mas eu sempre digo que as pessoas têm que não parar. Entende? Não entender o próximo passo, continua buscando, que você vai achar essa essência. Essa essência é a sua verdadeira identidade em Cristo. E não é muito difícil. É só você entender que você é Cristo. Você é filha amada, escolhida, nasceu para ser, acabou. Não tem outra coisa. E foi isso que aconteceu comigo em 2014. Eu tinha... minha vida era só trabalho, uma coisa atrás da outra. Em 2014, Deus falou assim, eu trabalhava muito, né? E aí ele quis mostrar pra mim, tipo assim, não é pela força do seu braço, é pelo meu poder que você vai. E realmente, eu fiquei um ano em casa e eu vi que não era eu que trazia todo aquele dinheiro todo. Era o próprio Senhor, porque eu em casa, eu consegui fazer mais dinheiro do que eu fazia quando eu tava trabalhando. Então ele mostrou pra mim que não era a respeito de mim, que eu não precisava ir lá e correr com a força dos meus braços. Eu só tinha que confiar naquilo que ele me chamou pra ser. Só isso. É isso. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Porque é lindo! Porque é uma história linda!
Então, assim, eu falo que é o que a gente deseja que todo mundo tenha, esse encontro com Deus, esse estralar, vamos dizer assim, o óculos sair, o véu sair, você começar a enxergar o que realmente você veio fazer nessa terra. Sim. Porque parece que antes disso a gente vive uma vida De boi. assim, só estamos na manada. E vamos, e vamos. E aí é meta, objetivo, mas assim, nada faz sentido. Aí você chega na meta, é outra meta e vai. E sempre E vai fica ter perdido. e sempre vai ter uma prioridade, por isso que eu tô te falando, que a gente fala em inglês void, né? Mas é um vazio que você não percebe. É igual, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade você nota que é algo que você não sabe. Ou é do passado ou é do futuro. Aí você fica naquela coisa. Quando você encontra essa identidade em Cristo, você começa a perceber. Você começa a perceber. Por exemplo, quando você se pega pensando em algo, ansiosa por alguma coisa, você fala assim, calma, calma. O Senhor está no controle. Aí você fala assim, como o Senhor está no controle? Você está no controle. Você tem que colocar diante a sua expectativa, não no que você pode fazer, mas o que já foi feito. O que já foi feito, ele já fez na cruz. A gente esquece disso todo dia. A gente esquece que ele morreu, ele levou tudo, ele já fez tudo, ele já fez. A gente não precisa fazer nada. Já foi feito. Mas a nossa obrigação é confiar. E é difícil, né? É difícil. É difícil, né? A gente quer pôr a mão na massa, a gente quer, fazer e acontecer. Mas não é. A verdade não é. Não tô falando aqui que as pessoas têm que ficar em casa sem trabalhar, nada disso, não. Cada um tem a sua obrigação a fazer, mas eu tô querendo dizer a paz de espírito. Essa paz é a confiança que a gente sabe que ele tá no controle e tudo vai dar certo. Não existe crise, não existe nada difícil que não possa ser resolvido, que não possa ser feito. Nada. E tem fase, né? Tem Assim, várias fases. Deus vai colocando você em fase e te preparando para a próxima. Cada fase. Às vezes, uma fase é ficar em casa porque você precisa daquilo para entender Sim. um princípio. Outra fase Eu chamo- é ir para ação porque você já entendeu o propósito e agora Eu só chamo na a máquina. fase, Paty, eu chamo a fase de jornada. Cada vez que quando você vai fazer uma viagem, essa jornada de vida que a gente leva, então cada fase você vai descobrindo quem você é em Cristo. Um dia você descobre uma coisa, outro dia você descobre outra, e cada vez que você descobre essa sua jornada, você consegue chegar mais perto daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é o propósito. A gente veio com a única coisa nessa terra. Isso que a gente não entende. Nossos filhos é algo que o Senhor nos deu, que é um propósito. Você sabe administrar o que Deus te deu? Te deu um filho. Sabe administrar? Então você vai saber administrar um pouco mais, porque a gente está sendo preparado para um novo tempo. Entende? Para a eternidade. Só que a gente vive muito aqui no dia a dia, entende? A gente está sendo preparado, a gente está sendo moldado para a eternidade. E a gente só fica muito focado no que a gente está percebendo aqui, entende? E isso deixa a gente muito no mundo físico e esquece do mundo, que existe um mundo espiritual que é muito além da nossa compreensão. Entende? Não sei se vocês entendem, mas é loucura, né? Não, esse podcast é pra ser loucura com doidura, gente. Sim, Tá falando que é intenso. Falando que é bomba atrás de bomba. Segura aí em casa aí. Mas Mi, tipo, igual eu te falei, muita gente já passou por essa fase de crise de identidade. Eu já passei. Acredito que todos nós três que passamos. E tem gente que ainda vai passar. Quando a pessoa estiver passando na crise de identidade, ela realmente descobrir quem ela é em Cristo. Pronto, descobri. Agora vamos literalmente para a prática. Porque o difícil é a prática disso. Sim. Como que você faz? Como eu faço, por exemplo, a leitura, primeiro meditação. Eu faço meditação todas as manhãs. Quando eu falo meditação, eu falo, porque todo mundo fala de oração. Oração para mim tem diversas formas de fazer. Eu falo meditação porque eu medito entre a minha vida e Cristo. O sacrifício dele e o que eu estou fazendo aqui, o meu propósito. Eu tenho que meditar. Eu leio um versículo e eu vou meditar sobre aquilo. Aí eu faço toda essa meditação. Segundo. Não é a meditação. Não é aquela meditação aqui. Não. E meditar. Por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia está dizendo? Eu vou meditar sobre isso.
buscar o reino. O que é o reino? Eu não falei pra vocês que o reino tá aqui dentro de nós? Então eu tenho que buscar a verdade de Cristo, o que ele tem pra mim. O que ele colocou já. Então eu tenho que buscar essa verdade pra eu descobrir o meu propósito. Pra eu não ficar endoidando aí, indo pra lá e pra cá. Segundo passo é você vigiar os seus pensamentos. Os seus pensamentos é o que arranca a energia de você, porque ele só quer te proteger. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você pensar tudo errado, mesmo que é certo. O que é certo? Eu sou filha amada de Jesus Cristo. Foi para isso que eu tô aqui nessa terra e eu vou cumprir o meu propósito. Seja lá, vir pedra, whatever o que vier, eu vou cumprir o meu propósito. Essa é a certeza. Esse eu tô te falando que é a que você falou, pera, vamos voltar aí. Na prática. Isso. Na prática é você vigiar. Vigiar, a Bíblia fala orar e vigiar. Se você orar, mas não vigiar os seus pensamentos, vigiar os seus comportamentos, porque ninguém vai te ajudar, não. Você tem que ser seu próprio vigia. Eu me comportei dessa forma. Ó, Senhor, então me desculpa. Eu vou começar a vigiar aquele comportamento que eu tive. Eu já vou passar a não ter um comportamento. Menina, eu tenho um gênio muito complicado e difícil, viu? A gente não pode falar sobre isso, mas no trânsito, por exemplo, eu era uma pessoa super geniosa no trânsito. De brigar, dar o dedo. Gente, eu sei que nós estamos gravando, mas é verdade. Hoje, eu me vigio. Por quê? Porque aí, quando você vai encontrando a identidade em Cristo, você também vai encontrando. Na verdade, você tem, mas você vai pulindo os dons do Espírito, que é a mansidão. Pra que eu vou ficar agitada no trânsito? Então, mas não foi eu. Eu deixei o Espírito Santo me polir pra eu ter mais calma. Então, você quer passar na frente, então vai. Você quer furar a fila, fura a fila. Era ok. Mas antigamente eu não tinha essa percepção. Antigamente eu dava o dedo e ficava brava. Entendeu? Você tá dando um exemplo, mas isso se aplica a tudo, né? Aplica em tudo. Eu tô dando um exemplo, mas assim... Da justiça própria, né? Exatamente. A gente quer fazer justiça em todos os momentos, e aquilo faz, vamos dizer assim, são gatilhos para as nossas emoções fazerem o que não agrada ao Senhor. Então, você comentou que todos nós passamos por essa jornada que eu falo, essa jornada de descobrimento, né? Que eu falo que é o autoconhecimento. Eu resumo o autoconhecimento em duas coisas: o que eu não quero, o que eu quero. O que eu não quero para mim, o que eu quero. Entende? Eu não quero fazer a vontade do mundo. O que é o mundo? Fazer as minhas próprias vontades. As nossas vontades, ela dilude, sabe? O nosso caráter. Porque a vontade do homem é fazer o quê? Eu, no trânsito, ficar brava. A vontade de Cristo, ser mansa. É sempre o opposite. É sempre o contrário daquilo que Deus quer. Entende? Então, o que eu quero, o que eu não quero. O que eu quero? Eu quero ser alinhada com o propósito de Deus, a vontade de Deus. Porque eu sou Ele. Eu tenho um espírito aqui, eu tenho um reino aqui. Então eu preciso agir. Assim, ó, sede os meus seguidores. Como seguidores? Então a gente tem que olhar sempre a nossa visão tem que ser para Cristo. Não para aqui, para esse mundo. Para Cristo. Então eu me vigio quando eu olho para Cristo. Quando eu quero pensar, por exemplo, dar uma resposta para alguém e falar assim, como é que Cristo agiria nessa forma? Eu queria dar a resposta, mas aí eu falo assim, ok, Cristo daria como? Como ele vai? Ok, sim, então tá bom. Entendeu? Isso é você lutando com a sua própria carne. Mas às vezes ele vem e vai chutando tudo, hein? Como assim? Às vezes Jesus ele vem e sai chutando tudo também. Ele não é só a mansidão ali, não. Lembra que ele chegou em Jesus, chegou lá na igreja lá e saiu chutando tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Mas isso é uma das coisas assim, no início, porque eu sou cristã e que nasci, mas eu não cresci dentro de uma igreja evangélica, lendo a Bíblia, não. Sim. E no início eu tinha muito essa questão da dúvida entre o ouvir a Deus, todas essas coisas pra mim era loucura, né? Quando um crente virava pra falar assim, Deus falou comigo. Eu falei, Jesus, mas ninguém fala comigo não. Porque eu imaginava o estrondão, Deus parando tudo, falando. E aí eu comecei a procurar coisas, porque aí a gente tem que saber quem nós somos e como que se comunica com nós. Pra comunicar comigo, precisa ter uma lógica. Não pode simplesmente jogar um negócio no ar e falar assim, vai, Patrícia, acredita. Não, tem que fazer sentido. Então, nessa busca, eu fui entendendo sobre os princípios. Então, nesse início, quando o de Jesus chutar a mesa, é porque
Se for contra os princípios dele, a gente tem autorização sim para usar ira. Sim. Porque nós viemos para guardar a palavra do Senhor, que não vai mudar. Deus não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ele é um, ele falou e se manteve. Então, se quebrou o princípio, aí sim a gente vai Se assumir posicionar, né? o Jesus que chega e ergue a mesa e fala Porque que às não. vezes as pessoas acham que ser cristão, seguir Jesus, deixar ele estar no controle, é você ser uma pessoa sonsa. Não, deixa eu contar né? o que aconteceu essa semana. Você sabe. Não lembro. Ah, agora fala, né? Agora só adivinha agora. Não, é porque você tá no grupo. Então, eu vou contar o barraco no podcast, aí vai chegar na pessoa, né? Exemplo vivo do que o cristão tem que fazer, no meu entendimento. Se descumprir o princípio, meu filho, não tenho... Ai, a gente tem que ser bonzinho. A gente tem um grupo, e aí no grupo começaram a colocar coisas contra Israel. Oh. E tá escrito, nós cristãos, nós temos que honrar aquele lugar. Ele é o povo escolhido, não importa se eu concordo, se eu discordo. Nós não temos o direito, porque é um princípio. Sim. E aí, no grupo ali, uma alma colocando, e todo mundo assim. Ai, não vamos brigar com o irmão, né? Aí vai lá a Patrícia. Meu marido chegou com a pastora e falou Eu não assim: vi, não. a Patrícia vai ser expulsa dessa igreja, pastora, mas coloquei lá, eu falei, olha, não quero te convencer, mas isso aqui não pode ser feito nesse ambiente, porque a mentira não pode crescer. Se você é cristão, se você acredita na Bíblia, você não pode ir contra princípios. Mas qual era a mentira, Aqui não. gente? O vídeo é sobre colocando Israel e Palestina, que é complicado, gente. Não tô falando que Israel tá 100% certo, Palestina. Isso é uma coisa muito complicada. A gente tem que entender de economia, tem que entender de muita coisa. Agora, o que está escrito? Nós não podemos amaldiçoar aquela terra. Sim. Então, dentro de um ambiente cristão, nós não podemos. Então, eu coloquei lá. Não, isso daqui não pode. Tava amaldiçoando? Tava falando. Você se posicionou. Eu tava falando, não, isso daqui, como cristãos, a gente não pode. Ah, mas é questão de opinião. Eu falei, tem coisa que é opinião. Tem coisa que não é. Tá escrito e pronto. Ah, mas isso daí é religiosidade. Eu falei assim, não é religiosidade. Existe religiosidade e existe Bíblia. A palavra de Deus não muda. Agora, não quero te convencer. Eu falei, a sua opinião não é importante para mim. O que é importante é você não confundir aqueles que não entenderam o princípio. E aonde eu tiver, eu não permito que haja confusão. Princípio é princípio, ninguém passa por cima. Sim. Então a gente tem autorização para, às vezes, Sim, chutar o pau da barraca. Pra ser muito sincera, o Espírito Santo poliu o meu temperamento, mas eu não tenho um temperamento assim, tranquilo, não. Você tem uma consciência, Deus, o Espírito Santo, ele te passa a te dar uma consciência de mudança, mas você continua. Eu falo, Deus, por que você me fez tão assim, brava? Eu tenho um temperamento forte, eu acho que eu tenho um temperamento igual Pedro. Mas ele poliu e eu agora sei, eu tenho mais consciência do que eu faço e do que eu não faço, entendeu? E o momento, né, que deve Sim, exatamente. Tem coisas que você não precisa nem... Eu vou falar da pérola porco. Você só deixa ir embora, entendeu? Pra que discutir? Pra que você vai discutir com a pessoa? Deixa ela ter razão. Deixa ela ter razão. Você me entende o que eu quero dizer? Por exemplo, tem pessoas que querem ter razão. Eu não quero ter razão. Só que faz o que você tem que fazer. Então, assim, mas você vai entendendo isso, tendo consciência, quando você vai tirando as escamas da cebola. Falo que nós somos a cebola. E cada escama que você tira daquilo que você carrega, que são os traumas, são muita coisa que nós carregamos, todos nós, gente. Olha, eu não tô isenta disso, não. Eu tô ainda passando... E é um processo. Nunca vai acabar, é infinito, porque você tira essa... Exatamente. Você tira uma atrás do outro. Meu filho, é geralmente, quando você tá tirando uma, você descobre que você tem mais não sei quantas. Na verdade, é essa. Aí, de vez em quando, vem ainda aqui o diabo aproveitando uma oportunidade para meter mais uma camada, fala que não, deixa eu colocar mais uma, aí você vai ter que tirar de novo. Ou seja, é um processo. Eu falo que é o que nós viemos viver aqui, gente. Enquanto a gente viver nessa terra, é isso que a gente vai experimentar.
Por isso que o Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas ele venceu e nós também vamos vencer. Porque quando você entende esse caráter de Cristo e você entende que você faz parte, então você começa a se polir, você começa a entender. É complicado, mas Não, ao mesmo tempo... aproveitando esse assunto, antes da gente pular para outro. Falando em tirar camadas, conta pro pessoal de casa a sua experiência com o método IP. Que a Miriam estava lá. Sim, gente, eu participei, foi algo, assim, foi algo muito, eu vou dizer, ai, gente, muito transformador, tipo, eu tava naquela fase que eu te falei de autoconhecimento, né, e o MFP, ele é tipo uma bomba, viu, gente? Mas só que é aquela bomba assim, ó. Uma bomba que entra dentro de outra bomba, hein? Meu do céu, é tipo assim, você sabe tudo, mas é como se fosse um clique na sua cabeça. Entende? Você, ó, é a mesma coisa de eu falar, de eu te dar todas as regras aqui. Dri, faz isso, isso, isso. Mas aí outra coisa é você acordar um dia e falar assim, putz, hoje Eu já ouvi isso. hoje, então, mas não. Tipo, sabe quando alguém fala pra você, mas aí vem uma pessoa totalmente diferente? Aí a sua amiga fala, nossa, eu falava isso pro seu marido. Nossa, eu falo isso pra você todo dia. Vem uma pessoa e falou do nada e você... Tipo assim, é aquele start. É, exatamente. É aquela chave que virou na sua cabeça. Por quê? Dri, o ser humano, ele tem vergonha de admitir aquilo que ele tem. Por exemplo, justiça própria. É algo fortíssimo. Vitimismo. É algo fortíssimo. E eu tive que encarar na pele isso lá no Método IP. Entende? Eu tava fugindo e as mulheres me encatou lá e vamos ali pra essa máquina de... Meu, mas foi um pega pra capar dessa máquina que eu achava que era realmente uma máquina, que vocês iam assim, subia na máquina e a máquina ali. Não, achei engraçado que ela virou assim, como que é essa máquina? Eles põem um negócio? Porque... Eu pensei que era aquelas coisas que colocava na cabeça e lia todo, né? Porque o neurocientista faz isso. Aí quase isso. É quase É manual. Meu, eu vou falar só uma coisa. Eu tava na lista deles, porque quando alguém me deu um café, me deu uma vontade no banheiro e eu fui. E aí eles me param, é você mesmo, viu? Porque ontem à noite você. Mas é você mesmo, me leva pra esse quarto e o trem acontece lá. E o trem foi muito forte. Era uma lembrança do meu pai. É uma lembrança do meu pai. Eu tive uma surra muito grande na época, que eu nasci num lar muito religioso, né, gente? Tanto é que eu falo de Deus hoje, mas eu não, tipo assim, deixando claro aqui que não é sobre religião, é sobre relacionamento com Cristo. Hoje, a minha fé é independente de qualquer título religioso. E eu nasci num lar muito religioso e meu pai era muito, gente, muito, foram muitos traumas, gente. E nesse dia que eles me pegaram nessa máquina, foi simplesmente, tipo assim, posso falar, Paty? Pode, né, Pia? Tipo, não vou falar o nome dela, mas ela me jogou no chão e ela começava, tipo, me bater. Tipo, bem assim. Eu olhei pra aquela mulher e falei assim, gente, ela é de verdade. Se essa mulher soubesse quem ela tá batendo, ela não triscava a mão em mim. Eu achei que aquilo era tipo um prank, né? Mas doía o esticado. Meu, tipo, jogou eu no chão, começou a me puxar, me fazer uns trem assim. Eu pensei, não, é de verdade. Não é de brincadeira, não. Tipo, puxar meu pé, me arrastar. E eu pensei, meu, aí de repente, eu peguei nos 2 braços dessa mulher. Parece que eu tava pegando meu pai. Juntou 6 pessoas pra me tirar do braço dela. Eu segurei no braço dela. É que você não entende, eu tenho uma força de homem, sabe? E aí eles me tiraram e falaram assim, não é o seu pai, não. Eu vi o meu pai nela. Então, Aí você começou a reagir. Eu comecei a reagir vendo ele judiar da minha mãe, e aí eu tive essa fúria. Sei lá, fúria, ira, sei lá o que você chama aquilo. Mas eu só sei que eu não via, eu só vi o meu pai ali. E quando eu seguro no braço dela e que eu começo a dar aqueles gritos, que eu não conseguia dar aqueles gritos, eu começava a dar aqueles gritos como se eu estivesse fazendo com meu pai. E aí eles falam, calma, não é o seu pai. Ele deu o melhor que ele pôde. E eles começaram a me acalmar. Quando eu vi, eu não tinha força nos meus braços, nas minhas pernas. Foi algo realmente que você... E o legal falar, né, Miriam, pro pessoal de casa, porque você achava que você já tinha liberado, perdão. Eu achei que eu tava super ok. Tipo, na minha consciência, na minha mente aqui,
A Miriam tava tudo ok. Quando eu deparei com aquela situação toda, com aquela fúria, tipo, do jeito que eu... Meu, eu fiquei roxa, ela ficou roxa. Eu fiquei roxa, ela ficou roxa. Tipo, o trem é sério. E aí você fala assim, o ser humano tem vergonha. Porque ele tem sempre vergonha que o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Gente, aí tô cagando, porque o outro vai pensar, falar. Então, o que acontece é isso, as pessoas têm vergonha de admitir que existe algo que tá machucando ela. As pessoas têm vergonha de admitir que precisa de aprovação dos outros. As pessoas têm vergonha de falar que eles usam o vitimismo pra vida, que eles são manipuladores. Eles têm vergonha de dizer. Você não tem que ter vergonha. Porque quanto mais cedo você admitir que você tem, mais liberto você é. Você vai viver uma vida plena. Sabe? Quando eu falo vida plena, gente, é você não tá... Você não... Jogar o peso, né? Livre. Tirar o peso. Livre. Um peso que não pertence Livre. mais. Que é isso que eu experimento. Essa liberdade é isso. É que eu tenho experimentado, né, gente? Tô caminhando, mas eu tenho experimentado. Tá aqui isso. Eu, na verdade, se fosse pra mim, Miriam, mas por causa do propósito, eu sei que eu tô tirando a camada aqui. Tá, gente? Tô falando pra vocês que eu tô tirando uma camada aqui. O que é a camada que eu tô tirando aqui? Da vergonha. Perfeito. Entende? Da vergonha. Por que da vergonha? Porque lá quando eu era criança, alguém ditou que eu ia ser aquilo. Falou pra mim, você não pode ser assim. E não é aquela pessoa, não são meus pais que vai ditar o que eu sou. Não são as pessoas que vão ditar o que eu sou. Deus diz que eu sou e eu sou. Por isso que eu tô aqui. Entendeu? Então, assim, uma coisa é quem falou que você não vai ser, mas quando você foi criada, que lá em Salmo 119, Jesus já escreveu nossa história, nós fomos escolhidos, planejados por ele. Então, não são as pessoas que ditam o que eu sou. Eu sou. Eu decido. Porque Deus me deu esse poder. Quando ele foi para o céu, ele falou, não fique triste, meus discípulos, porque eu vou deixar o Consolador para consolar vocês, para ensinar vocês, guiar vocês. Então eu não estou só. Por isso que eu vim aqui hoje. Eu vim para tirar essa camada. Eu digo para isso aí, ó, que tentaram me colocar num buraco, tentaram me falar, você não vai ser, mas eu tô aqui para dizer que eu sou. Eu sou. Entendeu? Eu tava respirando, gente. Eu fiz no começo, que é difícil, viu, gente? Vocês entenderam, né? Você viu, né? Não é fácil, não, viu? Não é fácil, não, viu, gente? Eu vou falar, tem que ter coragem, viu? Já ficou no passado, Miriam. Hã? Já ficou no passado. Essa Sim. vergonha, a partir de agora. Você viu? Você sentiu, não? Já ficou no passado. Aqui já foi quebrado. Sim, foi sim. Mas é isso, a gente às vezes se esconde. E isso é lindo você falar assim. Tá tudo bem, não tenha vergonha, porque a gente se esconde mesmo, a gente passa por uma dor lá atrás e a gente não quer sentir a mesma dor. Então o que a gente faz? A gente tira ela, guarda ela dentro de um lugar, tranca aqui e chave atrás das máscaras. Exatamente. Se esconde, porque o que acontece? A sociedade ensina que você tem que ser bonzinho, você tem que falar assim, você tem que ser isso. Mas Cristo não chamou a gente para ser assim. Exatamente. Cristo não chamou pra gente ter várias. Ele chamou pra gente ser. E o que é ser? A liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na verdade do homem. O que é a verdade do homem para ditar o que eu sou ou deixo de ser? Entendeu? É a verdade de Cristo. E ele já disse que eu sou. E tem uma coisa, já que a gente abriu um pouquinho também, eu acho que a gente tem que abrir isso. Pra já o pessoal ouvir e já entender o que vai acontecer em fevereiro aqui e estar lá. Porque esse negócio da gente, às vezes, ficar escondendo e não abrir, eu acho que um dos momentos muito especiais é na hora da troca dos drives. E o principal drive é com Deus. Eu acho que foi ali um momento onde que as pessoas mais se escondiam. Sim. A grande verdade, gente, a maioria dos problemas que a gente tem é com Deus e às vezes a gente não tem coragem de falar. Porque às vezes você acha assim que Deus é injusto. E se você não falar que Deus é injusto, e você trocar, e você ir lá e visitar aquela situação e falar assim, não é isso. Isso é uma coisa que eu instalei na minha cabeça, mas eu vou trocar. Você vai passar a vida inteira com medinho de falar para Deus que você tá machucado e que você achou ele injusto naquele momento. E a maioria das pessoas não sai daquela fase porque fica com medo
Com medo, por quê? Porque é Deus, gente. Deus a gente deve temor, deve ver amor. Só que ele briga precisa. também. E ele precisa do acesso ao nosso coração. Quando a gente coloca fingindo que tá tudo bem, ele não acessa. Você pode falar palavras lindas, você pode orar com o maior vocabulário do mundo, você pode fazer o que você quiser. Só que se você não disse pra ele o que tá te machucando, ele não acessa o seu coração. Então ali eu acho que dava pra ver a dificuldade da maioria das pessoas, inclusive a minha também. Não, com certeza. Como você adjetivar a Deus? Que aí a primeira coisa que Sim, falava quando era tudo ele- coisa boa. Quando ele começou, eu bem assim, Deus é bom. A gente tá uma folha, né? Deus é bom. O que Deus é? Deus é tipo Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível, pai. Ele bem assim, né? Não, Deus é injusto. Aí todo mundo, tipo assim, um silêncio na sala. Tipo, Deus é isso. Deus é assassino. Deus é isso. Um monte de. Eu não lembro agora. Você lembra alguma coisa? Começa Aí tipo, assim, começou todo mundo. bloqueio. Aí, tipo assim, e realmente, aí teve uma hora que veio bem assim, injusto. Foi assim, eu não pensei, veio na minha cabeça, injusto. Aí eu coloquei injusto. Porque, na verdade, meu irmão foi assassinado em 2015. Pra mim, eu carreguei aquele peso uma vida inteira. Entende? Eu achei que Deus foi injusto. Então, outra coisa que eu percebo, a visão do ser humano e pai e Deus, é sobre a paternidade. Se você não teve uma boa paternidade, tipo, de pai e mãe, o que acontece? Você fala que ama a Deus, mas você tem dificuldade De se relacionar. de relacionar com ele. Eu falo assim, peraí, mas eu não tive pai. Eu tive um pai abusador. Como assim? Se meu pai abusador, meu pai terrestre foi abusador, o que eu posso esperar de Deus? Tipo, foi ele que me deu ele? Você acha que eu não fiz muitas essas perguntas? Tipo, mas se você faz tudo perfeito e você me deu um pai, tipo, mas aí o Espírito Santo começa a te revelar que tudo que Deus faz é perfeito. Até o propósito da sua vida, foi por isso que ele te deu esse pai. Porque através dessa dor, através do que você passou, revela o seu propósito. Perfeito. Entende? E tem Então, que muitas visitar. vezes é difícil você entender isso. Você tem que... Gente, vai lá. Eu falo que vai lá e fura o buraco. Vai lá, fura o buraco. Não para de furar o buraco, não. Vai caçando que você vai achar. Você falando disso, Miriam, uma das coisas, assim, que eu ressignifiquei na vida foi a questão da paternidade. Eu acho que a maioria das pessoas tem... 95% das pessoas tem problema com paternidade. Né? Pais ausentes, ou pais agressivos, ou pais que nem existiram. Sim. E eu sei, era uma questão de... No meu caso, era um pai inexistente. Que eu não sabia da onde faltava aquela raiz. Porque eu tive um avô, que foi o meu pai, maravilhoso, que me protegia, que era um pai de verdade. Né? Mas eu ficava assim, da onde que vem essa outra parte? Então eu cresci ali até um momento que eu falei, ok. Só que o dia que eu descobri também, isso é outra história, nem vou entrar no detalhe, porque parece história de novela, que eu descobri que era meu pai. E aí eu fui ter contato com a família do meu pai. E aí, num dia, assim, que eu falei, nossa, Senhor, mas por que demorou tanto, né? Qual que era o propósito? Por que depois dos 30 saber quem era essa família? E aí Deus falou assim, olha para eles. Aí eu comecei a observar, principalmente meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Bipolaridade, monte de problema, um monte de coisa. E aí Deus olhou para mim e falou assim, não era ruim. Eu não te dei isso porque era proteção. Porque eu passei a infância inteira falando, Senhor, mas por que pra mim é mais difícil? Porque se eu tivesse um pai, eu ia ter mais dinheiro. Se eu tivesse um pai, eu não ia estar passando esse perrengue. Se eu tivesse um pai, era isso. Eu achava Deus injusto porque ele não me deu um pai que pagasse a minha faculdade. Ele não me deu um pai que não sei lá o quê. O primeiro ponto, quando eu descobri a família, eu só olhei a parte boa. Que eu falei, nossa, minha família é rica. A minha família tem faculdade. A minha família viajou pro mundo inteiro. Por que Deus não me escondeu dessa família? E aí ele foi lá e falou que é bom relacionamento, que ele não demora não. Logo ele... Exatamente. Primeiro ele jogou na minha cara. Ele falou, mas você não fez faculdade? Eu falei, eu fiz. Ele falou, então. Mas você não foi viajar para fora do país também? Eu falei, eu fui, Deus.
Então, eu te dei a mesma coisa que eles têm. Por que você tá reclamando? Aí eu, tá, mas foi mais difícil? Ele falou, não, olha pra eles. Olha pras marcas que eles carregam e olha as marcas que você não carrega. Não era desgraça, era proteção. Então, tudo, tudo coopera pro bem daquele que ama a Deus. Exatamente, exatamente. Eu acho que o dia que a gente entende isso, que a gente sente no coração, até um tapa na cara que você toma coopera pro bem daquele que ama a Deus. Exatamente, nosso propósito é esse. É trazer essa consciência à mente humana. Porque a gente fala de... Gente, hoje o mundo tá tão assim, é tanta informação, é tanta coisa para você aprender que você seu dia não podia ser 24 horas, você tinha que ter mais. E aí o que acontece? Mas por que isso? Olha a essência, gente, vamos olhar a essência. Porque não é sobre a informação, sobre toda essa tecnologia. É o foco para onde, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. É trazer essa consciência à humanidade. E às vezes, por que eu fiquei parada há muito tempo? Porque eu só estava focada em mim. Era trabalhar, fazer, acontecer e tal, focada em mim. Ah, não, Jesus, você escolheu gente mais sábio. Tem tanta gente aí, misericórdia. Esquece de mim, deixa eu ver minha vida. Até no dia do momento do método IP. Elas falaram assim, você vai passar lá em cima. Porque foi a pastora Juliana, você, antes de terminar o método IP, você vai passar lá em cima. E quando ela me puxa a mão, eu vou falar só uma coisa, aquele dia foi algo assim, tipo, realmente, realmente, gente, olha, eu tenho hora que eu fico, será que aquilo aconteceu mesmo? Tipo, no meio daquele tanto de gente. É porque Deus falou assim, Miriam, você tem que parar de correr. Eu te dei tudo. Exatamente como Deus te trouxe a consciência do seu pai, Deus trouxe a consciência. Chega, Miriam. Chega de ficar tentando aprovar, ser colocada, ser amada pelas pessoas, pela família. Chega, Miriam, de ficar correndo do seu propósito. Chega. Se agora... Tipo, o MTP foi tipo mais um empurro, sabe? Porque eu já tava. 2014, quando teve o acidente, foi quando eu tive um encontro com Deus. Mire, como esse encontro com Deus se você nasceu num evangélico? Gente, religião não salva ninguém, não. Religião não traz conhecimento pra ninguém, não, viu? Religião é totalmente de relacionamento, tá? Relacionamento é você ter intimidade, entendeu? Você chegar no seu pai e falar, pai, ó, deixa eu te falar, tô com muita vergonha de ir lá fazer o podcast, mas eu vou assim mesmo, porque eu sei que quem vai falar é você, não é eu. Porque eu não sou ninguém aqui, tá? Então, assim, é você saber que não é a respeito de você, é a respeito dele. Por que você foi criada, por que você tá aqui? Então, eu abri mão, eu falei, eu não vou correr mais. Se é isso que você quer, estamos aqui. Você chamou uma pessoa dura na queda, então... Pode Pra guerra. Eu não tenho medo, não. Me dá minha armadura aí. Eu não tenho medo, não. Então, assim, é por isso que eu acho que Deus permitiu tudo que eu passei. Entendeu? Perdi um irmão assassinado em 2005. Vim pra cá sozinha. Entendeu? Passei fome. Passei momentos... Eu não tinha nenhuma experiência de trabalho. E Deus foi, tipo... Deus já qualificou aqueles que ele chama. A gente só não sabe. Então, tipo assim, de uma pessoa zero em escolaridade, ele me deu funções de uma empresária e administrar uma empresa, depois abrir outra, entendeu? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não sou eu, entende? Se você for olhar mesmo pra... Mas aí eu esqueço de orações que eu fiz, tipo, eu detestava aqui. Eu falei, se você quer que eu fique aqui, então eu tenho que ter tudo que eu tinha no Brasil. Então eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Eu tinha uma vida boa, então, tipo assim, eu quero tudo isso. E você ora e você esquece, né? E o Senhor vai lá e faz, tipo, tudo que eu pedi. Ele foi fazendo, foi fazendo. Só que o principal, eu esqueci. Cadê o meu propósito? Por que a minha boca tá fechada? Por que eu passei por tudo aquilo? Por que Deus permitiu eu trilhar todo aquele caminho, sendo que era uma coisa muito mais fácil para fazer?
Por quê? Porque eu perdi um irmão com 35 anos. Por que aquela dor tão profunda de nunca ser aceita, principalmente no meio familiar? Por quê? Porque toda a rejeição que eu sofri tinha um propósito. Aí Deus me faz pensar muito sobre José. O propósito dele era maior do que ele pensava. Ele era um que ficava lá no campo, que ninguém dá nada pra ele, entendeu? E aí Deus chamou, porque Deus, ele capacita os que chama. A palavra do Senhor fala que ele chama os pequenos para confundir os grandes. Porque muitas pessoas falam assim, eu vou esperar eu ter isso para Deus para eu fazer a vontade de Deus. Eu vou esperar eu ter muito dinheiro para fazer isso. Não, Deus te quer como você tá mesmo, como você é mesmo. Entendeu? Não fica procurando muita qualidade, não, porque eu não tenho muita, não. Ele chama e ele capacita quem ele chama. Acabou. Ele só quer um coração disposto. Exatamente isso. Exatamente. Só que não acho que é fácil também. A gente bota o coração disposto e ele lava o coração. Sim. Porque de 2014 até o MetaDP, né, Miriam? Foi muita coisa. Sim. É uma jornada. Sim. Olha, tem muita coisa. Tipo, a gente tá aqui tirando algumas faíscas, mas tem muita coisa. É uma longa jornada, caminhada bem grande. Eu lembro que, assim, se for para ter uma data também, que eu passei por um processo, assim, de mudar. Eu falo, gente, a pessoa a pessoa que vivia no Brasil não é a pessoa que vive no Canadá. E olhar para quem era a Patrícia do Brasil, não tem nada a ver com a Patrícia de hoje. Mas foi um processo. Eu acho que lá em 2017 foi a primeira vez que Deus tirou uma venda. E às vezes funciona dessa forma. Para mim funcionou. Literalmente num dia do nada. No meu não foi MetaDP, não foi nada. Estava deitada na cama. E de repente tudo que eu achava que era nada a ver, que não tinha problema. De repente Deus tirou uma venda e me caiu uma culpa tão grande em cima de mim, que eu falava, Senhor, eu não acredito. Eu ficava assim, meu Deus, eu faço isso? Só que coisas que eu nunca vi na vida, que eu nunca enxerguei, que eu achava que tava tudo bem, que não era nada. E aí daquele dia, eu falei assim, tá, então isso eu não faço mais. Aí eu vim pro Canadá, fui convidado para ir na igreja, entrei na primeira igreja, brigava muito com o pastor, eu não entendia a salvação. Falava, não, como assim? Então é só Jesus? É só Jesus. Se não tiver Jesus, não tem céu. Brigava muito até entender, passei por uma fase, fui jogada em outro lugar, foram me instruindo, estuda. E, gente, não tem jeito, é palavra. Se você quer ter relacionamento com Deus, é isso que a Miriam começou no podcast. Acorda de manhã e medita na palavra. Sim. Não tem outra forma. Eu não faço nada. Não pego meu telefone. Nada. Antes de eu falar com o Senhor e eu meditar e eu agradecer. De maneira nenhuma. Meu dia não funciona se eu não fizer isso. É porque o ser humano, quando ele passa a ter a consciência, eu falo que é a consciência do Espírito. Você passa a ter um relacionamento com o reino. O Espírito está aqui. Então, quando você acorda, você não tem muito... O interesse não é... acordei, deixa eu pegar meu telefone. Não. O meu interesse é agradecer, porque eu amanheci. Eu tive uma noite maravilhosa de sono. O Senhor teve ali, Ele me permitiu. Então, eu pergunto sempre para o Espírito Santo, bom dia! O que temos para hoje? O que eu posso fazer hoje para o reino? Então, eu sempre faço essa pergunta. O que eu posso fazer para o reino? Quem eu posso ajudar? Porque não é a respeito da gente, é a respeito do outro. É a respeito do outro. A verdade é essa. E eu me culpei muito porque eu sempre ajudei e parecia um erro eu ajudar. Parecia um erro. Porque quanto mais eu ajudava, mais paulada eu levava. Mas não abre mão disso. Isso é uma essência. Isso é um dom de Deus. Eu não abro mão disso. É a respeito do outro, não é a respeito da gente. Entendeu? Enquanto você ficar pensando que é a respeito de você ainda vai quebrar a cara ainda e muito. Porque não é. Verdade. Ela tá aqui, ela tá assim, tipo... Não, minha filha, eu também... Fala uma coisa, você fala muito. Peraí. Tudo que você tá falando aí é de um livro também que eu tô, assim, acompanhando. E ele fala que não é sobre você, não é sobre a gente. Quando
quando a gente decide focar só nas nossas coisas, é só, ai, Adriele tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer acontecer. E aí você para e pensa, cara, eu tô toda errada, tô andando toda errada, tô pensando só em mim e esqueço que é literalmente sobre o outro. Aí chega aquela parte que você faz a reflexão, cara, mas se eu vou doar pro outro, vou fazer pelo outro, e eu? Como que eu fico? Entende? Mas aí a gente lembra que Deus, ele cuida da gente Mas quando a aí- gente está. Mas aí que é a coisa mais linda Exatamente. da nossa vida aqui na Terra. É descobrir isso. Porque Exatamente. quando você desfoca de você... O que eu tava falando pra você agora? Ele cuida, ele cuida, ele vai cuidar. Relaxa. A coisa mais linda, Dri, é você deixar... Igual você tava falando do livro, né? Que é essa coisa de focar na outra pessoa e esquecer da gente. Mas esse é o principal. Esse é o propósito de Deus. E foi isso que eu entendi. Sim, Foi foi o isso que eu propósito. entendi. Porque quando você começa a procurar, a pensar no outro, você não fica tão ansiosa com relação a você. Então você começa a multiplicar e florescer na vida de alguém. Então as bênçãos do Senhor vêm automáticas, sem você perceber. Entende? Que eu já li vários livros que falam a respeito disso. E no começo do podcast você perguntou se eu já tinha isso dentro de mim, se alguém já tinha. Minha mãe falava muito isso. Entende? Da minha casa eu sou a mais argumentativa, a mais brigona, mas eu sou a que mais ouço dos 4, né? Meu irmão faleceu, então são eu e mais 2 irmãs. Eu sou a que mais ouço e eu sou a mais sentimental na questão, tipo assim, eu briguei, eu consigo chegar em você e falar assim, Deus me perdoa que eu acho que eu tenho consciência. Então, desde muito cedo eu sempre tive consciência das coisas. Eu não sei se é parte espiritual mesmo, porque desde então a minha mãe falava que eu tinha você tem dom disso, você tem dom daquilo, dom disso, dom daquilo. Desde muito pequena sempre pessoas chegaram em você tem um propósito muito grande, você, tal. Então, eu sempre pensei mais nos outros do que em mim. Perfeito. Agora tem que ter muito cuidado. O pensar nos outros de 2 formas, saudável e sem ser saudável. Você pensa nos outros porque você quer tem necessidade de aprovação, ou você pensa no outro porque isso é uma essência do espírito para você cuidar do outro. Tem que ter esse cuidado. E é muito difícil Sim. ter a visão. Essa balança. Porque eu tinha a parte ruim. Eu tinha também. Eu tinha a parte ruim. No IP... Não era porque eu queria ser... Na verdade, não é que não queria. Eu tinha que ser a boazinha e perfeita. Então, eu tinha essa pressão. Então, já que você tem que ser a boazinha e perfeita, você fica fazendo tudo pelo outro. Sim, e o que eu vi no método IP e que eu senti isso fortemente no meu espírito é que ainda existia algo, necessidade de aprovação, porque quando você carrega um trauma de familiar, de rejeição, você carrega também uma necessidade de ser incluída, de ser amada, entende? Sim. Você só deixa de sentir, você vai até Deus, porque é assim, ó. Você vai pra academia, começa a pegar peso, né? Você vai começar a sentir dor. Você continua o processo. Depois de algumas semanas, você não vai sentir a mesma dor. É exatamente isso. No começo, quando você tá trabalhando no autoconhecimento, na consciência, você vai sentir assim, peraí, mas esse livro tá falando que é pra pensar nos outros. Como assim eu vou fazer isso? Não, é... Exatamente. No começo, é como você fazer academia. Você vai sentir dor. Peraí, pensar nos outros? Mas aí você começa a fazer e você começa a ter consciência. A diferença é essa, você começa a ter consciência. Mas calma lá, gente, né? Também, tipo, pensar no outro, deixando você de lado e querendo, tipo assim, ai, eu vou fazer isso pelo outro, esquecer de mim, ficar sempre em prol do outro. É fazer... Não ser ativista, né? E tipo, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça em prol do outro. Sim, entendeu? Mas tudo na vida é questão de balanço, gente. Isso. Nós estamos falando aqui de balanço. Eu tô falando, pra mim, raiz. Se você me colocar hoje assim, Miriam, qual é o fundamento de tudo? Cristo. Esquece você. Cristo.
Cristo é tudo. Como é que eu começo a viver isso? Esquecendo você. Esquecendo... Eu falo que nós somos criados por ego e depois o ego produz fruto, orgulho. Aprende isso primeiro, que aí você vai começar a perceber. Quando você começa a se vigiar, você começa a perceber, peraí, a Miriam assim, a Miriam carnal ou a Miriam espiritual? O que eu tô trazendo sobre isso? Aí você começa a entender sobre o outro. O que é sobre o outro? Não é esquecer você aqui e deixar os outros pisar em você, não. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Nada a ver. É porque tem que tomar cuidado, senão o pessoal de casa não interpreta errado, né? Porque a humildade não é questão de ser bonzinho, não. Jesus era bom, ele não era bonzinho. Não interpreta o que eu tô falando. Não revira. Não revira o que eu tô dizendo. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. Ser bonzinho é você ter necessidade de aprovação e ser aceito. Entendeu? Ser bom é diferente. É ter a essência de Cristo. Entende? É saber o tempo do sim e o tempo do não. Sim. Na verdade, é um grande discernimento espiritual, porque vai ter momentos que é o que tá escrito, né? Até parece bom, mas é mal. E às vezes parece mal e é bom. Exatamente. E a gente só vai ter esse discernimento com o Espírito Santo. Exatamente. Com o relacionamento. E parar, às vezes. Às vezes, é assim, eu falo que a tática é... Você não precisa responder tudo. Eu acho que isso é libertador. Exatamente. Quando você descobre que você não precisa responder tudo. Não precisa. E você não precisa dar sim ou não pra tudo. Você pode falar assim, não quero responder agora. Exatamente. Ou não é o tempo. Ou eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso... Você não precisa ser melhor em tudo. Você não precisa ser número 1 em nada. Você não precisa saber todas as coisas. Você não precisa não disso. Você só precisa ser. Ao contrário, Quem ele deixa- quer a fraqueza. Né? Exatamente. Na fraqueza que ele cresce. Mas aí que é a coisa mais maravilhosa, transformadora que eu encontrei. É isso aí. O povo começa do começo aqui, eu começo do... Entende? Quando você tem essa consciência, é isso aí mesmo. É você, tipo, a partir do momento que você tem essa consciência que você não precisa nada disso, que você já é, aí você começa a vir, mas eu não preciso me forçar tanto, não preciso, sabe? Já é. Não é? Gente, a gente fica aqui até amanhã conversando. Mas a gente vai ter que fechar, que já deu mais de 1 hora aqui, que nós estamos nesse bate-papo. Antes da gente caminhar para o final, agradecer aqui os patrocinadores. Obrigado, Karen Vazon, Água na Boca, Moreiras Group, Santo Bonásio. Gente, aqui a gente só tem patrocinadores de alto nível, alta qualidade. Então procurem eles. Antes, eu tenho um presentinho pra vocês, meu Deus do céu. Olha só. Eu não sei a cor, ok? Eu não sei a cor. Quem escolher aqui e dentro Não, entrega sem a gente ver. Olha só, e dentro, eu não sei qual que tem. Eu consegui uma doação pro podcast, tá aqui dentro de uma dessas aqui, tá? Não é... E vocês, dá pra... PMG é um size... Agora esqueci. Tamanho veste PMG, é feito pela Olinda, por nós mesmos, então é um presente. Olha, gente, Olinda é uma das empresas aqui, ó, da Miriam. Olha, gente, eu falei tanto. Eu adoro receber presente. Gente, agora se vocês... Olha, deixa eu te falar. Se vocês, por causa da... filho, Como vocês duas têm o cabelo preto, né? Eu sou loira, falaram que eu sou loira. Aí vocês decidem. Se vocês quiserem trocar, eu não sei. Dentro da bag tem uma doação para o podcast. Eu vi, tá aqui. Gente! Gente, muito obrigada. Olha, Vocês hoje me desbloquearam aqui, viu? Vocês me desbloquearam. Para o corte, hein? Ai, que coisa mais linda! É um crop, mas olha, você vai ter que colocar com a... Então, Você vê que eu uso muito tom. Eu não sabia, eu deixei vocês decidir. tudo coopera pro bem daqueles que amam o Senhor. As cores caiu certinho, porque eu adoro claro. Vamos combinar pra não usar no podcast. Não, né? Sim, uma blusinha por dentro. Mas pra não usar Porque no isso aí é a podcast. segunda pele, tá, gente? Ai, amei. Que coisa Pode mais colocar linda, com a gente. saia preta, ela também. Ou uma calça preta. E, gente,
Ó, já aproveitando que a gente entrou aqui nesses presentes, tem mais um presente pra vocês aí de casa, que é um anúncio que a gente tem pra fazer, né, Adri? Tchan, 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 tchan. Gente, nós não estamos aqui só Não com a... somos mais Adriele e Patrícia solos. Nós somos solos e nós não estamos aqui só com uma convidada. Nós estamos aqui com alguém que está caminhando conosco oficialmente, gente. Sim, exatamente isso, gente. E por quê? Por causa do propósito. Esse é o principal. Eu não vou deixar de abrir a minha boca e não vou deixar de ajudar vocês. Vocês começaram um trabalho lindo, eu tenho muita admiração pelo que vocês começaram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, estou em intercessão por vocês, para que vocês possam ser esse brilho, ser essa força para trazer essas mulheres que tá aí, ó, tava igual eu, com a boca fechada, calada, mulheres de dom, mulheres de talento que tá parada. É isso, eu tô caminhando com vocês para isso, pra gente trazer essas pessoas, trazer essas mulheres, trazer a consciência quem elas são em Cristo. É para isso que eu tô aqui nessa jornada com vocês. Eu quero chamar vocês, pedir vocês, gente, elas precisam chegar A 1000. a 1000. Então, hoje eu já fiz um vídeo e vou pedir vocês. Gente, vocês seguem tanto TikTok, Instagram. Pelo Então, amor de Deus, não custa nada vocês seguir. Olha, deixa eu te falar, elas estão fazendo isso, é um propósito, ok? É um propósito. É levar essas mulheres, trazer esses talentos que tá aí tudo escondido, e trazendo para prosperar, para multiplicar na vida delas. Então, pelo amor de Deus, coloca seu dedinho aí, seu dedo tá com defeito, né não? Defeito. Gente, vocês não sabem, olha, quando Louise Ray, eu falei dela pra vocês, né? Eu não tinha a menor ideia, quando eu saí do escritório do meu médico, que eu tava com depressão, ela foi por causa do podcast dela. Foi por causa do podcast dela. Um mês ouvindo a mesma mensagem. Ela já faleceu há uns 4 anos atrás. Eu até gostaria de conhecê-la. Eu falei, eu vou conhecer, mas ela morreu antes de eu ir. É por causa que ela impactou a minha vida com um podcast. Então, não esqueça de gente, ó. Através de um podcast, pode alcançar uma pessoa lá na China, né, não? E gente? esse de hoje vai ser o Alcançar a gente... Poderoso, Alcançar gente. e levantar uma pessoa que talvez tá querendo desistir. Não desiste não, viu? mas é isso, né, Miriam? Sim, obrigada, meninas. Obrigada, gente. É gente, uma honra. a gente agradece. Mas é sério, vocês Hoje destravou hoje, foi uma benção. Olha, Nossa. eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas é Louvo isso, o coração. Miriam. É o propósito sendo cumprido e tendo frutos. Porque Sim. a nossa voz, ela vai chegar a um grupo de pessoas. A sua vai chegar a outros. E quanto mais a gente derramar, quanto mais a gente transbordar, mais pessoas desbloqueadas, mais pessoas falando, a gente cumpre a nossa missão, que é igual para todo mundo. Cada um tem um propósito diferente, mas tem uma parte dela que é igual para todo mundo. É o ID. É todo É a missão, mundo né? indo, espalhando o evangelho. Tem eu não lembro o nome desse pastor, mas foi uma das coisas assim que abriu minha mente na época das dúvidas. Que às vezes a gente fica na dúvida e fala assim, qual que é o meu propósito? Tem essa fase, qual que é o meu propósito? Se você não souber ainda, saiba de uma parte dele. Espalhar o nome de Jesus por onde você passar. Na Esse verdade, é igual para esse todo é mundo. o principal, praticamente. Aí no É meio pregar do o caminho, pregando o reino, eu tenho certeza que Deus vai encaixando as peças. Aí lembra que eu falei com você que aí é sobre o outro, não sobre a gente? Quando você começa a pensar nesse sentido de levar a outra pessoa a conhecer o reino, minha filha, as outras coisas vão ser acrescentadas. É basicamente isso. É isso mesmo. Basicamente isso. Ai, gente, coisa Ah, mais não linda. vai encerrar, não. Não, a gente encerra pra isso e continua nosso bate-papo aqui. Então tá bom, né? Gente, beijo no coração, Miriam. Ô, calma, obrigado. manda seguir, ó. Botou aqui pra seguir a Miriam também. Seguir a Miriam, segue a Adriele, segue a Patrícia, segue a plataforma. Tamo junto e misturado. Bota aí, Igor. Aí, ó, segue a gente, segue a plataforma M360. Segue o podcast, escuta a Miriam. Pessoa sábia, Sim, não, vocês eles já vão seguir. perceberam. Eles são obedientes, eles vão seguir. Isso aí. Eles vão seguir. Olha aí, ó. Segue a Miriam. Colocou na plataforma, Igor? Desculpa. Tananana. Coloca a plataforma Global M360. Isso. E, gente, Miriam, muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Eu que agradeço muito.
Destravou agora. Destravou. Viu? Agora ela vai voltar um pouco. Claro. Obrigada de coração. Deus abençoe a vida de ótimo. vocês. Foi ótimo. Amém, gente. É isso. Beijo Tchau. no coração, Tchau. gente. Até o próximo. Bom, com Deus. Bye. Tchau, Igor.